Bom, boa noite a todos. É muito bom ver um grupo grande assim reunido para discutir uma questão que acredito que seja urgente para todos nós e com a qual nós lidamos no nosso cotidiano, seja como artistas, como educadores, como participantes de grupos, atores. Então, é uma satisfação muito grande ver um grupo tão grande aqui reunido para a gente debater. Queria iniciar agradecendo o Ivan, a SP Escola de Teatro, pelo convite para fazer a curadoria desse encontro. Eu me via envolvida com um léxico de pedagogia do teatro, que tem mais de 100 verbetes e que tem muitos colaboradores, inclusive alguns deles aqui presentes, a Maria Lúcia Pulpo, vários outros. É melhor eu não começar a citar nomes, porque eu sou capaz de esquecer alguém aí, Maria Thaís, né? E essa organização desse léxico, na verdade, é um trabalho que acabou sendo um trabalho via internet, via e-mail, via envio de textos, via correção de textos, e um trabalho, nesse sentido, bastante solitário. Eu me lembro do dia em que eu vim conversar com o Ivan, apresentando o projeto, e até comentei com ele, uma coisa é eu estar em casa elaborando um projeto, outra coisa é estar aqui e entrando em contato com as pessoas, né? E aí a ideia desse colóquio é exatamente colocar na roda, colocar em discussão, colocar em debate, provocar principalmente perguntas. Eu não acredito que a gente vá chegar a um consenso. Há inúmeras abordagens, inúmeras possibilidades. A gente até falou de um painel, né, Ivan, aquele dia que nós conversamos. Então, talvez, antes um grande painel do que respostas conclusivas sobre uma questão que é tão ampla, né? Então, eu gostaria de apresentar o Ivan, acho que dispensa apresentações, mas ele é diretor executivo da SP, dramaturgo, ator do grupo dos Sátiros. Esqueci alguma coisa importante? Geralmente a gente pede para as pessoas escreverem como querem ser apresentadas, né? Maria Thaís, diretora de teatro do grupo Balangam, professor docente da pós-graduação e da graduação no Departamento de Artes Cênicas da USP. O que nós vamos abordar hoje, diante da mesa aqui composta, é um recorte da pedagogia do teatro. Em outros dias haverá outros recortes, como o Kim falou, as linguagens da arte e outros, teatro de grupo, enfim, há N recortes sob essa perspectiva. E o recorte que a gente está trazendo hoje são as escolas de teatro, né? Maria Thaís, está de acordo? Escolas de teatro ou metodologias de formação de atores, não necessariamente restrito a escolas de teatro, mas tangenciando essa questão da formação. Tudo bem? Estamos de acordo? Eles que definiram, que era eu que começava, mas, enfim. Tá. Boa noite. Queria primeiro agradecer a Ingrid, né, ao Ivan, ao Joaquim, à SP, aqui os coordenadores, estão aqui vários dos mestres, né, artistas. Eu acho que é muito significativo termos um grupo tão grande assistindo uma conversa sobre um tema como esse. Há uns anos atrás, a gente falava, eu e a Malu, que, sei lá, 25 anos atrás, quando a gente falava em pedagogia teatral, sei lá, você contava nos dedos, no máximo 3 pessoas, né, para falar sobre o tema. E eu não sei se é... O que é que isso significa, de qualquer forma, eu acho que esse é um tema do momento, esse é um tema que está em pauta, e que eu acho que, como a Ingrid coloca, tem muitas abordagens e muitos modos de você entrar no tema.
mas eu agradeço sinceramente estar aqui, porque esse é um tema caro para mim. Caro como artista, caro como alguém que está dentro de uma profissão e que, através de uma prática pedagógica ou num processo formativo, né, como alguém que adentra o teatro e que foi formada por outros que me antecedem, foi onde eu aprendi, foi onde eu consegui vislumbrar, de fato, uma profissão. E também pela prática como professora, que é onde eu aprendo, é onde realmente eu tenho a possibilidade de continuar aprendendo com o teatro. Veio para mim, então, uma série, acho que para todos os que vão participar desse evento, uma série de questões e de perguntas. Quando eu li 30 perguntas, assim, eram perguntas tão grandes e complexas, eu falei, meu Deus do céu. Eu li as 30, aí quando eu voltei para a primeira, que era o que é um pedagogo teatral, aí eu falei, é aqui que eu fico, né? Eu não vou tentar responder mais questões. Mas me parece que, mesmo que nós tenhamos hoje um recorte, que são as escolas, e eu acho que faz sentido, né, na medida que estou eu e o Ivan aqui, e a minha vida profissional está sempre muito vinculada às escolas de teatro, eu tenho que escolher um ponto de vista para responder isso. E a minha tentativa é não responder de um modo muito particular, com a minha própria experiência. Então, obviamente, eu vou acabar tratando da escola russa, porque é onde eu posso olhar com distância, é onde é o outro, né, que eu, de um certo modo, encontrei para entender um funcionamento que eu não faço parte, e que o fato de estar deslocada, o fato de observar como a escola russa funciona, me dá uma possibilidade crítica, me dá uma possibilidade de distanciamento e de compreensão de estruturas maiores. Eu acho que o olhar estrangeiro, quando a gente está de fora das coisas, a gente consegue ver coisas que quem está por dentro não vê. É claro que a gente não vê os detalhes, porque a gente não conhece, mas a gente vê a estrutura, coisa que quem está por dentro não vê. Então, essa pergunta, quem é o pedagogo teatral, podemos identificar no passado artistas que tiveram uma preocupação pedagógica através da arte, quem são eles? Eu parti um pouco dessa pergunta porque elas apontam para mim questões que me parecem bastante relevantes para a minha prática pedagógica, concretamente. Uma, a da transmissão. Quando a gente fala de pedagogia ou de processos de aprendizagem, é impossível não pensar que existe uma transmissão. Existe algo que sai de um lugar e passa para outro, né? A grande questão é pensar que algo é esse dentro do teatro. Mas também existe uma questão que é a questão da tradição. Toda a minha fala tem um pano de fundo, práticas artísticas e pedagógicas que se articulam nessas duas margens, tradição, transmissão, mas mais duas, mais uma outra, que é ruptura. Que a prática pedagógica, ela talvez aponte para a ruptura, e não para a permanência, e não para a conservação. Assim como a resposta à primeira pergunta, eu tenderia, a essa primeira pergunta, o que é o pedagogo teatral, eu tenderia a responder de uma forma que pode parecer até anacrônico. Eu responderia, é o detentor de um conhecimento transmitido pela tradição. Eu estou fazendo uma fala fechada aqui, e principalmente se a gente pensar não em escola, não como instituição, a ideia do conhecimento e da transmissão, né, e de alguém que detém um conhecimento, que carrega um conhecimento, e que esse conhecimento vai ser transmitido, ele pode ser questionado, obviamente, mas, ao mesmo tempo, essa problematização é que me interessa. Costumamos entender tradição como algo estanque, parado no tempo, como modelo, como modo, ou exemplaridade, ou norma a ser seguida. Mas a perspectiva que eu tento desenhar para a tradição é algo vivo, que se mantém em um processo subterrâneo, sutil. É a tradição, como afirmam os africanos, é o conhecimento total, o que pressupõe um processo de transmissão. Então, só se mantém se você transmite. Porque uma tradição, se fica parada e não é transmitida, ela vira conservador, ela é conservada, ela vira conservadora,
digamos, é um objeto de museu, né? Então, a tradição ela é viva, ela é algo que se passa de um ao outro. Falar de tradição é, ao mesmo tempo, falar de transmissão e conhecimentos transmitidos de boca a boca, de ouvido a ouvido, de mestre a discípulo, ao longo de séculos. Então, falar da tradição teatral, a gente se dá conta, de qualquer forma, ou pelo menos ao olhar para trás, de que é um conhecimento de longo tempo sendo transmitido. A oralidade, a presença, a relação entre um e outro é um pressuposto para a fala que eu vou fazer. Então, quando eu penso em teatro, pedagogia teatral, eu estou pensando aqui, nesse caso, sempre numa relação direta entre alguém que, de alguma maneira, conhece o objeto e um outro que vai para um processo de aprendizagem. Não estou falando de conhecimento da palavra deitada, ou seja, aquilo que é livro, porque esse é um tipo de outra aprendizagem, é outra forma de aprendizagem. Eu estou me referindo a um processo da palavra em pé, ou seja, de práticas artísticas e pedagógicas que se desenvolvem entre artistas. A noção de pedagogia teatral, eu vou pegar um trechinho que o Gilberto Ickley, que é um estudioso, pesquisador da Universidade do Rio Grande do Sul, ele afirma que uma pedagogia teatral não é senão uma verdade construída dentro de nosso modelo, ou melhor dizendo, de nosso modo próprio de falar as coisas. Eu fiquei pensando verdade, modelo, modo de ver. Depois ele vai dizer que pedagogia teatral é esse jogo do que é ou não é teatro. Se espraia no jogo de verdade sobre o que ensinar, o que aprender e como essas tarefas podem ter êxito. Outra palavra que me chama a atenção, êxito. Pedagogia, aquela que visa um resultado, né? Como se, ao passar por uma determinada coisa, você chega a um determinado resultado. Eu realmente questiono essas palavras, em que dimensão elas estão colocadas. Tendemos a considerar que a pedagogia, quando associada a termos como esses, verdades, modelos, êxito, são negativos, óbvio, né? Especialmente nos tempos que nós vivemos. Pensar que uma escola é um lugar que você vai ali, aprender alguma coisa e aplica ali adiante. Essa praticidade da formação da escola talvez abra um flanco aí de bastante questionável. Mas tendemos a considerar também, hoje, eu acho que é uma coisa clara em quem trabalha com pedagogia, que o sujeito é capaz de construir seu próprio aprendizado. É sempre capaz de construir seu próprio aprendizado. Tendemos a rejeitar modelos, a modos de ver que antecedem os nossos. Porém, lembro que isso que eu estou chamando de um mestre que transmite é um testemunho, que seja escrito ou oral, no fim, não é mais que um testemunho humano e vale o que vale qualquer outro homem. A palavra de alguém que transmite um conhecimento no teatro, é o testemunho de um homem. Tem o tamanho que o homem tem, não mais nem menos. Eu penso que os africanos dizem existem a verdade, a tua verdade, a minha verdade. Então, nós estamos falando aqui da verdade de um homem. E quando eu estou diante de um homem, eu estou ouvindo a verdade daquele homem, não a verdade. Essa relação que eu acho que muitas vezes, institucionalmente, a gente perde. A gente pensa em pedagogia como sinônimo de uma certa metodologia, que é um modelo, e de um certo modelo que tem que ser copiado, e esse modelo que é copiado nos leva a produzir uma determinada coisa que é justa. Esse percurso não é tão simples, não é tão claro e não é tão linear. Os pedagogos teatrais, na verdade, eu penso que quando a gente fala pedagogia teatral, Malu e Ingrid podem me ajudar, talvez, que é um tema que a gente vai usar para o século XX em diante. Quando a gente pensa o artesão na comédia dell'arte, que, de algum modo, transmitia, né, a um outro o seu conhecimento, a gente está mais ligado ao artesão, às regras do ofício, às regras de uma artesania, que não têm, talvez, as mesmas leis que tem o teatro no século XX.
No caso da escola russa, né, quando a gente fala de pedagogia teatral, nós estamos nos referindo, basicamente, a um aprendizado sistemático, construído a partir de uma proposição que era de ruptura, ou seja, alguém que discute os cânones vigentes, que diz não. Então, é claro que hoje a gente pensa em Stanislavski como se ele fosse uma Bíblia, né, e que essa Bíblia, enfim, não é simplesmente uma série de normas ali. Mas esquecemos uma questão fundamental, que o Stanislavski foi aquele que disse não a um determinado modelo vigente. E todo um pensamento pedagógico se estrutura a partir dessa negação. Ele foi formado por uma determinada prática teatral, ele recebeu esse conhecimento de um modo, como eu estou falando, da palavra em pé, né? Mas ele vai pensar um projeto pedagógico a partir de uma negação, de dizer, este modelo não me interessa e eu quero conquistar alguma coisa que é outra. Né? Então, ele tem uma perspectiva de algo que ele não tem, e, a partir daí, ele vai construir aquilo que nós poderíamos chamar uma escola. Eu estou me referindo aqui a uma escola, não a uma instituição escolar, mas a alguém que funda um modo de pensar que é artístico, ético. Então, essa conjunção, né, entre o fazer teatral e uma certa ética teatral são dois elementos que não podem ser separados dentro da escola russa. É claro, aqui nós temos toda uma geração de ensinadores alemães, ensinadores franceses, os próprios russos, além do Stanislavski, que vão se colocar com essa tarefa de não só não só inaugurarem, de alguma maneira, um modo de trabalhar, mas, ao mesmo tempo, transmitir esse modo de trabalhar a outras gerações. Essa responsabilidade, que é muito comum ao ator, por exemplo, no teatro oriental, onde quem entra no teatro sabe que o seu futuro é deixar o seu legado para alguém, de uma certa maneira, no teatro ocidental, isso foi perdido. Né? Mas a escola russa, ela vai ter essa característica de diálogo entre o Oriente e o Ocidente, vamos dizer assim. Metade dela funciona no modelo que nós poderíamos identificar mais ocidental, e metade dela funciona dentro de um modelo mais oriental. Ela conjuga essas duas práticas. Então, uma escola russa, ela tem um mestre e um grande corpo de conhecimentos que é dividido por tantos outros mestres. Mas ela tem um mestre-guia, que, de alguma maneira, é um artista com uma prática teatral bastante significativa e que agrega ali e, de uma certa forma, orienta ou aponta para onde podem convergir aquelas experiências que estão sendo ali propostas como experiências de aprendizagem. A articulação entre pedagogia e encenação na escola russa é indissociável. Então, o encenador é aquele que forma seus pares, seus atores e seus colaboradores. Forma não significa ensina. Aqui tem uma diferença. Formação não é necessariamente ensino. Formação é a articulação de determinada prática ou de um determinado território de ação para que a formação se dê, para que a experiência de aprendizagem se dê, melhor dizendo. Numa tradição que é oral, como em outras tradições orientais, ela tem que estar fundada em duas palavras que são aqui para fechar um pouco a minha questão com relação a essa escola. A primeira palavra é iniciação e a segunda é experiência. Lembramos, de novo, né, que o testemunho, seja escrito ou oral, né, vou lembrar de novo essa frase, que é do Rapta Ba, que ele diz, o testemunho, seja escrito ou oral, não é mais que o testemunho humano, e vale tanto quanto vale um homem. Essa noção de que alguém te inicia Desculpa. Perdi minha folha. A iniciação, no caso das práticas teatrais, quer dizer, que eu estou falando aqui bastante claramente sobre a escola russa, não diletantismo.
quer dizer que se destina àqueles que se dedicam à arte do teatro como profissionais, ou seja, que vislumbram no teatro uma atuação profissional. Não é o diletante que faz teatro e não é o amador. Eu estou usando aqui duas palavras que não têm o mesmo sentido. Diletante é uma e amador é outra coisa. Não vou fazer essa distinção para não criar uma outra... Mas só assim, a noção de que o sujeito que entra numa escola tem uma perspectiva profissional e vai atuar no teatro como profissão é alguma coisa fundamental, é o primeiro ponto na escola russa. Não existe a possibilidade desse sujeito estar passando ali naquela escola que não tem essa perspectiva profissional. Ou seja, ele se coloca em um processo formativo e, portanto, ele deve atravessar um campo, sair do lugar de alguém que conhece pouco para alguém que conhece alguma coisa. Mas isso, né, esse é um processo que exige, tem um pressuposto de deslocamento, tem um processo formativo. Não se dá simplesmente porque eu adquiro um conhecimento, se dá porque existe um tempo onde esse deslocamento é feito. No caso, 4, 5 anos. No caso de um diretor de teatro, por exemplo, na Rússia, ele jamais, alguns anos atrás, começava antes dos seus 26 anos. Né? Então, ele já vinha de uma prática teatral e, então, aí ele entrava no processo formativo como diretor. Para que esse deslocamento se faça, o que é que norteia? No caso, aqui, a experiência. Quer dizer, o aprendiz deve ter atravessado, através da experiência, ele deve tornar carne aquilo que é conceito. Ou seja, falar de um quadro não é um quadro. Então, eu vou dar um exemplo que é objetivo. Eu passei alguns anos da minha vida indo à Rússia e acompanhando um mestre, que é o Anatoly Vassiliev, olhando o trabalho dele. O Vassiliev claramente diz, eu não sou e não domino, através da observação, o material com o qual ele trabalha. É muito claro isso para ele, é muito claro isso para mim. Eu não me anuncio, eu sou discípula do Vassiliev. Eu trabalhei com ele e eu observei o trabalho dele. Discípulo, ou alguém que trabalha e que domina ali o material, aquela escola, é alguém que passou na prática pelo trabalho. É alguém que fez todos os dias, lá dentro do processo, o trabalho criativo. Não é alguém que observa. Né? Você tem que passar na carne. Eu queria chamar a atenção, inclusive, a última tradução que saiu do livro do Stanislavski, em inglês agora, onde a gente traduzia normalmente vivência, está traduzido experiência. Né? Então, a ideia de experienciar e encarnar. São duas palavras-chave. Bem, quis Dionísio, eu não sei porquê, que um dia eu me visse à frente de um projeto como esse. A criação da SP Escola de Teatro. Então, para eu falar um pouquinho do que permeia tudo isso, eu vou contar uma história para vocês. Eu sou filho de um pedreiro e de uma costureira, meu pai era analfabeto, eu sou o quinto de 6 filhos, e eu cresci numa cidade pequena do interior do Paraná. Eu cresci indo todo domingo, ou em muitos domingos da minha infância, visitar uma ponte, que meu pai adorava dizer que era ele que tinha construído. E eu nunca entendia muito bem o que aquilo significava. A gente ia, normalmente, depois da missa das 9h30, antes do almoço. Minha mãe ficava em casa fazendo almoço e íamos todos os filhos ver essa ponte. E era uma ponte de verdade muito feia. Não tinha nada de especial. E eu passei a minha infância, assim, dos 3 até... Das minhas memórias mais remotas tem essa ponte na minha... E até que um momento da minha infância, a gente parou de ir e tal, mas eu fiquei sempre pensando o que era aquilo. E depois, quando eu estava na adolescência, eu acho que eu cheguei a uma resposta, assim, eu entendi alguma coisa, porque essa ponte, em cima do Ribeirão Claro, que é o nome da minha cidade, ela levava, era o único acesso para o hospital da cidade, que ficava num monte, assim, lá em cima. E foi bonita essa descoberta, assim. Falei, caramba, meu pai construiu uma ponte para levar as pessoas para o hospital. Isso é muito bonito, né? E isso ficou, de certa forma,
como uma coisa importante na minha vida, assim, né? Então, a questão da artesania, porque meu pai, ele era um pedreiro do interior de uma cidadezinha do Paraná. Portanto, todas essas técnicas da engenharia, ele desconhecia, então ele aprendeu na raça. E algumas coisas que eu aprendi com ele também, por exemplo, para você fazer um teto desse, você tem que fazer num dia só. Vocês sabiam disso? Por exemplo, esse teto aqui, a laje, ela tem que ser construída num dia, porque ela tem que secar ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente tem isso nas comunidades, né? Vamos construir, e o mais importante da construção é a laje. Ela tem que ser construída num dia, tem que ser sol, isso tem que ser programado, e todo esse trabalho ele tem que ser feito, portanto, nesse dia. Eu ajudei meu pai a fazer várias lajes. Mas quem ensinou isso ao meu pai, né? Eu ficava pensando depois, várias coisas. Ele construiu a casa em que a gente morava, e era uma casa interessante, assim, eu ficava pensando, e hoje ainda eu me deparo em construções e fico tentando imaginar o que faz com que as pessoas descubram certas coisas, se não pela artesania, se não pelo querer aprender, querer fazer. Eu pulo muitos anos na minha história e hoje, por exemplo, eu estava numa reunião de trabalho com o pessoal, um grupo de trabalho, eu dizia para eles, por que a gente não pode, por exemplo, já que a gente tem laptop, e a gente está no terreno da criação e tal, por que a gente não pode trabalhar, por exemplo, no Café da Livraria Cultura, no vão do MASP, no Parque do Ibirapuera, na Praça Roosevelt? E eu percebo que essas pessoas têm muita dificuldade em quebrar com isso. Elas se veem como executoras de um processo que eu chego no meu trabalho às 9 da manhã e saio às 6 horas. E acho que isso tem tudo a ver com a história que eu contei do meu pai. E por isso eu quero parar no terreno da artesania. A diferença é que meu pai, ou naquele ofício, tinha muita, muita paixão. Então, isso justificava um monte de coisa, né? Movido pela paixão, ele era capaz de passar horas e horas e horas e horas exposto ao sol, à chuva, enfim, para fazer zilhões de coisas. Mas eu percebi que nessa relação também do meu pai tinha um outro aspecto que era a alteridade. Isso só existia, ou só existiu, porque tinha o outro. Isso era importante, eu pensava no outro, né? E quando eu penso no outro, eu construo um coletivo. Eu sempre costumo dizer que eu sozinho não sou nada, mas se eu me junto à Ingrid, a gente faz alguma coisa. Com a Maria Thaís, então, a gente muda a Amazônia. Então, para mim, isso é muito importante. Então, eu acho que... bom, eu também vou me ater à primeira questão, né? O que é o pedagogo, e eu não tenho resposta, eu não trago nenhuma resposta, a não ser para que a gente fique nesses pontos que eu falei, que são 3, artesania, alteridade e o coletivo, para falar que o cara que descobriu a física quântica, esqueci o nome dele, fiquei aqui tentando lembrar, mas, enfim, ele teve uma provocação de um mestre dele. Quando ele estava estudando física, o cara falou, ele também era músico, Thomas não sei o quê. Marx, exatamente. Ele, Marx Planck, P, né? Ele também era músico, mas ele cismou com a física e, em determinado momento, um mestre dele disse, esquece a física, fica na música. Ele compôs ópera e um monte de coisa. Porque na física não tem nada mais para aprender, para ser descoberto. Não adianta. Então, vai fazer música, é um terreno muito mais livre e tal, mas ele cismou com a física e mudou. Foi um dos maiores cientistas de sempre e modificou um pensamento. Eu estou falando isso porque, de novo, a gente cai nisso um pouco que a Maria Thaís estava falando, do método e do sistema, né? Então, eu acredito que, realmente acredito, e sem ironia, que não tem mais nada para descobrir. Eu acho que a gente chegou num momento estanque. Eu acho que, através dos sistemas, sim, a gente pode ser
arquitetar esse sistema de forma inteligente e construir questões. Posto isso, eu acho que o importante, portanto, é o aprendizado da experiência. A Maria Thais falou. E agora eu sinto que na educação, cada vez mais eu tenho a sensação que o que menos importa é o aprendizado na sequência, né? Então, como que a gente tem visto a nossa educação? Você entra numa escola de teatro e você vai estudar do grego, e todas as escolas do teatro. Chega lá no momento você se perde. Primeiro ano vai Grécia, não sei o quê, estética, papapá, e chega no terceiro ano já esqueceu tudo, já não sabe mais o que vai fazer, e começa as brigas dos professores, porque é uma escola stanislavskiana, não entra Brecht, falar de Arthur, por quê, enfim, vira uma zona e as experiências acabam se repetindo. Eu imagino que na sequência cognitiva, assim, onde nós nos encontramos, numa escola técnica ou numa escola universitária, nós temos condições de trabalhar dentro das especialidades. Então, eu defendo essa questão. Então, quando a gente montou a escola de teatro, essa questão também era muito importante. Nós não pensaremos, para você chegar no terceiro, você não precisava fazer o primeiro e o segundo, e nós trabalharemos dentro de um processo que a gente chamou de módulo, que acontece num semestre, um bloco com começo, meio e fim. Enfim, aquele bloco ele seria importante. Porque eu também gosto de pensar assim, um especialista do teatro... Aliás, isso acontece no dia a dia da gente, né? Um especialista do teatro grego, ele entende tudo de teatro grego, e ele pode ser incapaz, por exemplo, de saber que Sarah Kane existe. Ou conhecer tudo do teatro americano dos anos 40 e não saber absolutamente nada de comédia dell'arte. São os tais especialistas, e a gente acaba fazendo isso no nosso dia a dia. E acaba sabendo das coisas que não são caras para a gente, de forma muito superficial. Eu não acho isso ruim, eu acho isso bom, porque você vai se especializar em alguma coisa e isso é importante. Então, eu não preciso, de verdade, saber tudo sobre Brecht se eu faço teatro grego ou vice-versa, sei lá. Estou falando um monte de bobagem, mas é mais ou menos... nem é o exemplo mais legal que eu queria ter dado. Mas, dessa forma, criar redes de diálogos independentes entre conhecimentos variados, para mim, nesse tempo aqui, o mais valioso, a coisa mais importante. Então, a gente buscou o não acumulativo, a gente estruturou a nossa formação em quatro módulos, eles duram um semestre cada um, e os módulos eles são células autônomas, que têm total interdependência entre si. Em cada um desses módulos, a gente elencou um eixo temático, a partir do qual se estruturam o conhecimento, as técnicas a serem transmitidas nesse semestre. 4 módulos, 4 eixos temáticos. E dentro de cada um desse módulo, a gente colocou 3 fases: o processo, o experimento e a formação, que são repetidos 3 vezes em cada módulo. Deu para entender? Então, em cada módulo, a gente passa por essa sequência: o processo, o experimento e a formação. O processo a gente introduz, e dentro de cada um desses módulos, a gente tem um eixo temático, e que pode ser mudado a qualquer momento, mas, nesse momento, a escola está estruturada da seguinte forma: um módulo é a performatividade, outro módulo, personagem e conflito, o outro módulo, narratividade, e um 4º módulo, um projeto, que o aprendiz vai dizer o que ele quer fazer. Então, por exemplo, dentro da narratividade, ele inicia esse módulo, ele vai passar por essas 3 fases, que é o processo, o experimento e a formação. No primeiro momento é introduzido o trabalho para ele, depois ele experiencia isso, e depois ele volta para a sala de aula para saber que filme ele não viu, que livro ele deixou de ler, enfim. Ele faz uma avaliação desse processo e repete, faz a avaliação e repete no final. Mas o processo mas esses módulos nossos sempre terminam com a formação. A gente não trabalha aqui a ideia de um produto final.
O processo, bom, em cada módulo... Então, para nós aqui na SP Escola de Teatro, interessa mais o curso, o caminho, o procedimento, do que um resultado fechado, pronto. E por isso essa última parte para a gente, para mim, é a mais valiosa, é o momento mais bacana, que é quando eu analiso todo esse caminho. No ensino formal, a gente foi orientado para buscar as referências da tradição, sem, no entanto, criar qualquer paralelo com o contemporâneo. Então, bom, eu sou canceriano, é importante eu falar isso, porque eu amo a tradição, adoro, sou colecionador de um monte de coisa, aliás, hoje eu ganhei uma noiva da minha coleção de noivas. Então, portanto, não é tão simples imaginar, por exemplo, e talvez essa fosse a grande discussão, que para chegar à tradição eu tenho que partir do contemporâneo. E essa talvez tenha sido uma discussão que eu ainda não consigo chegar a um lugar exatamente. São questões que têm surgido ultimamente. Mas talvez para preservar a tradição, para entender, por exemplo, a história da ponte que eu falei para vocês, eu preciso entender o hoje. Porque, senão, algumas questões, por exemplo, que são super importantes, elas vão se perder. E esse é o meu medo, que a gente... não, por exemplo, a revista Veja, nesse final de semana, não sei se vocês viram, tinha lá imagens da semana, e tinha um repórter lá, uma foto imensa dos índios que foram lá para o Senado, e a grande preocupação do jornalista era o que a imprensa internacional pensaria. Isso pegava super mal para o Brasil, porque os índios invadiram o Senado com flechas, arcos, etc. E isso é apavorante, porque eu só posso chegar nesses caras e nessa questão se eu parto de hoje, se eu parto da minha vida, das questões que me são urgentes. Então, a gente tem pensado aqui na SP Escola de Teatro muito em função disso, assim, tentar sempre, e talvez seja até uma estratégia, uma arapuca, um jogo para que a gente consiga fazer com que aprendizes, formadores, nós na direção, na coordenação, nos entendamos muito melhor com questões que são importantes e, às vezes, a gente deixa muito de lado. Então, eu acho que o mais producente, talvez, ao invés de falar dessas teorias e tal, se a gente tentasse, e daí entra Milton Santos, mas se tentasse perceber a questão do território, né, do território circunscrito, assim, o que tem aqui, por exemplo, Praça Roosevelt hoje? Nós temos uma praça imensa, vocês devem ter ouvido que a gente vive em pé de guerra aqui com os skatistas, que, para mim, é a mais fiel tradução da praça, são eles. Porque nós estamos aqui desde 2000, eu estou na praça desde 2000, e nesse tempo todo até eu gosto de dizer que não é o lugar do teatro, é o lugar do skate. E foi construída uma pista incrível para eles estão super felizes, e aconteceu uma guerra aqui na Praça Roosevelt. Agora, o mais curioso é imaginar que a praça está dividida em duas partes. Nós temos essa parte de concreto que todo mundo deve ter visto, mas nós temos uma outra parte que fica exatamente aqui em frente, que ninguém viu, que ninguém prestou atenção, que é a praça. Tem árvore, tem banco, tem balanço, e é totalmente vazia, ninguém habita esse espaço. Porque nós cismamos com aquele outro lugar e a gente quer brigar por ele. No entanto, esse espaço aqui fica vazio, aliás, observem. Então, essa questão é importante. Sim, que a gente pense no espaço, que a gente reconstrua. Eu acho que a partir do contemporâneo eu consigo, sim, buscar a tradição de forma singular, mas eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Talvez a única explicação que eu encontre, não, talvez não, certamente vai ser na tradição.
Eu estou aqui, minha atuação profissional é em escola pública, então hoje o recorte está entre a formação do ator, mas eu vejo alguns pontos de conexão. Eu tenho feito algumas conexões na minha cabeça enquanto eu escuto vocês, e algumas questões assim, eu gostaria que comentassem mais. Eu não tenho nenhuma coisa assim específica, né? Mas algumas coisas que me saltaram foi pensar no conceito que se torna carne, porque é muito difícil pensar um sistema ou uma metodologia que leve para o corpo ou do ator ou do professor de teatro, enfim, esse conhecimento que é vivo, que é corporificado. Então, eu gostaria que falasse um pouco mais sobre isso. Outra coisa também que também é outra questão assim emergente, né, para mim, pelo menos, é essa questão do espaço, né? O Ivan disse que a São Paulo Escola de Teatro ela está num limbo, né, num espaço que não tem muito como classificar. E eu vejo isso também quando você é um professor de teatro numa escola regular, numa escola pública, por exemplo, que é o meu caso. Que não há espaço. A gente cria esses espaços, a gente abre esses espaços, mas a gente está sempre no caminho da ruptura, né? Que foi outra coisa que foi dita aqui também. Também eu gostaria que comentasse um pouco mais sobre isso, né? E a questão do sistema e o método, né? Que é outra questão também importante, que muitos desses diretores, né? Eles se tornaram depois autores, porque eles escreveram a experiência de uma certa maneira e sistematizaram. E quando a gente vai para a pesquisa, de uma certa maneira, a gente quer transformar isso em metodologia. Como trabalhar com isso de uma maneira mais que não é mais tão particular, que a experiência ela é muito própria, né? Como tornar isso um pouco mais geral para poder trabalhar na questão pedagógica mesmo, seja na escola pública, né, com alunos regulares, ou na formação do ator, ou do bailarino, etc. Então, eu queria só estender um pouquinho essas questões. Eu começo, então. Eu não acho que a gente viva, como é teu nome mesmo? Flávia. Um mau tempo. Eu sou otimista. Eu acho assim, tudo que a gente pensou, bom, eu sou de uma geração que quando eu surgi no mundo, eu tinha a experiência dos anos 60 como teoria, né? Eu morria de inveja, na verdade, de quem tinha vivido naqueles tempos e feito a revolução. E eu cresci assim, nos anos 80, e despertei para os anos 90, achando que não fazia muito mais sentido viver, enfim. Que a revolução já tinha sido feita, que nós não tínhamos mais motivos e função nesse mundo. E isso foi se modificando com o passar do tempo. Eu acho que nunca houve na história da humanidade, talvez um tempo mais propício para se fazer algo como agora, né? Porque eu acho que o mundo está aí para ser arrumado. E eu acho que agora a gente pode falar, talvez, no campo das ideias. Essa arrumação pode vir assim, entende? Através da poesia, através da arte. Se, e daí é uma questão muito pessoal minha, no campo da arte, nós, artistas, deixarmos de pensar que a gente tem conexão com Deus, que nós somos seres especiais. E se nós fizermos a ponte com o operário, com o artesão, o cara que também... Então, entre mim e o meu pai não tem diferença nenhuma. Eu também sou um construtor, entende? Então, eu acho que a gente vive um tempo bom para se fazer e se pensar coisas. Né? A gente que... Não sei, tem um monte de gente, talvez, da minha faixa etária, assim, que não teve lá brigando com os militares, não sei o quê, né? E que a gente sentia saudade, falava, puta, que legal que foi. Porra, mas a gente tem uma imensidão de coisas que a gente pode fazer agora, sabe? Então, eu sou um otimista e acho que talvez o tempo seja esse. Eu gosto de pensar que a pedagogia, por exemplo, na Escola de Teatro, ela está desde as meninas que trabalham na recepção até o atendimento de um telefone. Tudo é pedagógico aqui, entende? Então, eu tenho que me responsabilizar pelas minhas ações, pelo como que eu divido isso, como que eu percebo esse espaço, né? E daí a questão, de novo, da alteridade. Eu só consigo perceber se eu olhar para você, né? Não sei, eu acho que é um tempo para se fazer coisas, e você que trabalha na escola pública, então vamos... E talvez o grande
talvez, não sei se segredo, mas o grande caminho seja encontrar o sistema mais adequado, entende? Que vai ser diferente da Praça Roosevelt com a Praça da República, com o Lago do Aroche, ou com o Ribeirão Claro, onde eu nasci, e com Londres. A gente fala de lugares muito diferentes. E talvez quando a gente respeitar esses lugares, esses locais, talvez a gente consiga construir alguma coisa. Né, como a Thaís fala, indissociável, né? A encenação e a pedagogia caminham juntas. Mas eu fiquei me perguntando isso, né? Que era uma questão que acho que a gente pode discutir nos outros dias, né, Ingrid, como uma sugestão, que é isso, o quanto a gente está conectado, né, com o que está acontecendo no fazer teatral e quanto a gente conversa isso com os alunos, quanto a gente prepara eles, de uma certa forma, para sair da escola e encontrar o que lá fora, né? Que é um pouco o que o professor lá de Portugal estava colocando para a gente. Não, a gente vai ter que se preparar, né, a gente vai ter que informar os alunos que o panorama lá fora mudou, né? Queria deixar uma pergunta. Assim, eu até contei isso hoje na reunião que a gente teve no CAC. A semana passada, na aula, eu conversando com os alunos, no final eu disse, falava, né, da questão do presencial, enfim, e como eu fiz um comentário do tipo, no meu tempo, a minha mãe me dizia, faz agora, porque o futuro a Deus pertence. E a Maíra, uma aluna, imediatamente virou e perguntou, a minha mãe me diz todo dia, o futuro está batendo na sua porta. E aí eu tive uma noção muito clara da minha diferença com ela, geracional, do devir. Quer dizer, como nós podemos pensar uma pedagogia do teatro sem a perspectiva do devir? Essa é uma pergunta que, para mim, se o sujeito não tem um devir, se o futuro já é aqui, como é que a pedagogia do teatro se coloca? Eu acho que é caminhando para o passado, para o futuro, né? O que é legal é que nós, seres humanos, somos capazes de buscar lá atrás uma tradição e, quando a gente encena, a gente está sempre atualizando, né? Como você mesmo colocou no início. Não existe um livro que fica na biblioteca, fica lá na prateleira, está parado. No momento em que ele é traduzido, em que se encena, em que se trabalha com ele, ele é atualizado, necessariamente. Então, a gente só trabalha no presente. E esse presente é tão difícil de enxergar. A gente se locomove para o futuro e se locomove para o passado. E o presente é a grande questão, né?